A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma manhã no altar, estamos juntos com a palavra de Deus, aí firmes na nossa leitura anual bíblica, que você esteja aí firme e o final do ano está chegando. Nós vamos terminar a leitura toda da Bíblia, estamos fazendo isso, dessa forma aí online, já quase há 2 anos. Que Deus te abençoe, que o Senhor te fortaleça nesse projeto. Hoje a nossa leitura é Isaías capítulos 23 e 24 e o Salmo 81. Quero ler alguns versículos do Salmo 81 com você, que diz assim: Cantai de júbilo a Deus, força nossa, celebrai o Deus de Jacó. Salmodiai e fazei soar o tamboril, a suave harpa com o saltério. Tocai a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. É preceito para Israel, é prescrição do Deus de Jacó. Ele o ordenou como lei a José ao sair contra a terra do Egito. Ouço uma linguagem que eu não conhecera. Livrei os seus ombros do peso e as suas mãos foram livres dos cestos. Esse salmo foi escrito por um líder religioso, cerimonial da época, e nós vemos aqui, eles estão no meio de uma festa, possivelmente é a festa dos tabernáculos, que eles lembram então a saída, a libertação do Egito, do povo da escravidão do Egito, que Deus fez, as maravilhas que Deus fez. E ele diz aqui que eles foram livres dos cestos, do jugo, do peso. O Senhor fez isso no meio do seu povo e eles estão celebrando essa festa. É um tempo na igreja, um tempo de celebração, um tempo de culto, de adoração a Deus, cânticos a Deus, louvores ao Senhor. Mas ele diz uma frase muito interessante, no meio de toda essa celebração. Ele diz: ouço uma linguagem que eu não conhecera. Alguns biblistas vão afirmar que ele está falando aqui não da linguagem da época do povo egípcio, daquilo de como eles falavam, que os israelitas não entendiam, mas ele está falando da palavra de Deus, do Deus que fala, lá que falou com Moisés lá no Sinai. E ele diz assim: eu não ouço mais essa voz. No meio do culto, no meio da celebração, da liturgia, da igreja, do povo em festa, adorando a Deus, ele diz: eu não vejo mais aquilo que Moisés viu lá no Sinai. Aquela voz nós não ouvimos mais. E sabe, a gente para perceber como esse salmo é tão atual. Muitas vezes, no meio da nossa religiosidade, no meio do nosso culto, indo para a igreja, levantando as mãos, cantando, muitas vezes não conseguimos ouvir o Senhor falar ao nosso coração. Sabemos que Deus falou com Moisés, com Elias, o Senhor falou com Pedro, com Paulo, e muitas vezes nós não reconhecemos mais a voz do Senhor no nosso coração e na nossa vida. O profeta Isaías, no capítulo 6, versículo 8, ele vai dizer assim: ouço a voz do Senhor. Depois de um avivamento, depois de ser tocado com brasas do altar, ele diz assim: então eu ouvi a voz do Senhor que dizia. Só depois do Senhor tocá-lo de uma maneira especial. Isaías era um sacerdote, ele estava no templo, mas ele não estava ouvindo mais a voz do Senhor. E naquele dia, naquela experiência tão profunda, ele começa a ouvir a voz do Senhor. Não é só estar na igreja, não é só cultuar ao Senhor, cantar cânticos, nós precisamos ouvir a voz do Senhor, como Moisés ouviu a voz poderosa do Senhor no Sinai. Que Deus nos abençoe, que Deus fale ao nosso coração, que possamos ouvir a voz dele hoje, nessa manhã, em nome de Jesus.